Boa noite, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Deixa eu só ajustar aqui meu áudio. Tem uma turma boa já aqui acompanhando. Olha aí. Mais uma live do Atletas Low Carb. Maria Vitória, Melissa Bahia. Olha aí, Laila Costa. Melissa Bahia, topíssima. A turma está chegando. Boa noite, vamos lá. A gente está iniciando mais uma live do Atletas Low Carb e esta é uma semana especial, porque está chegando o Dia das Mães. E é claro que eu não poderia deixar de prestar minha homenagem a todas as mamães, e em especial as duas grandes mamães que estão aqui na live hoje. A grande mãe, doutora Janaína Coenen, excepcional endocrinologista, que vem prestando um belíssimo trabalho e fazendo bastante diferença na vida de muitas pessoas. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Boa noite. Agradeço enormemente. É uma honra estar aqui com vocês. Letícia, obrigada. André, obrigada. Viu? Vai ser muito legal essa live. Tô vendo aí a galera entrando. Vamos perguntar e vamos ver se a gente consegue tirar muita informação aqui. Pode espremer. E a Nutri Letícia, que também é mãe de um belo casal, que também vem fazendo um trabalho incrível, ajudando, fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Nutri, mais uma, e essa vai ser bacana demais, né? Essa daqui a gente tá assim, ó, tremendo aqui, porque foi, olha, foi, ó, um sufoco para conseguir a doutora Janaína, mas conseguimos trazer ela, né? Seja bem-vinda, doutora, aqui no nosso canal. Eu sei que você vai engrandecer muito aí com as informações. E tem muita coisa aí. A gente vai ficar só de boca aberta aqui ouvindo a doutora, porque é um monte de informação muito bacana que ela vem trazendo para a gente. E assim como a gente vem fazendo já há um bom tempo, estou acompanhando aqui as pessoas, ó, Roseni dando um beijinho, mandando um abraço, enfim. Eu vou acompanhando aqui, quem tiver pergunta vai deixando aqui no YouTube, a gente vai repassando, vai respondendo à medida que a live for desenrolando. E hoje a gente vai falar sobre a síndrome da mulher atleta, e falar sobre colesterol também, dois temas que a doutora domina, estuda demais. E para a gente começar, doutora, baixo percentual de gordura corporal pode afetar a saúde da mulher? Pode afetar muito, gente. Mulher foi feita para fazer filho, evolutivamente. E para fazer filho e passar uma gravidez boa, a ideia é armazenar energia, porque no começo da gravidez a gente consegue correr, mas no final a gente não consegue correr mais. Então a ideia é que a gente armazene gordura mesmo para ter reserva. Porque na hora lá do final da gestação, que você não consegue caçar para pegar comida, você tem a sua reserva. Então a ideia é que a mulher tenha uma gordura de sobra assim, para engravidar, e que durante a gravidez ela acumule gordura para chegar no final e não precisar caçar comida. Obviamente, a gente não caça, né? A gente tem a comida no prato, não precisa mais disso. Então, a gente não se toca que isso é importante, a gente não estuda isso, não aprende direito, ninguém explica pra gente. Mas quando a gente começa a fazer muita atividade física, muita dieta, toma remedinho para aqui, remedinho dali, modulações hormonais daqui, modulações hormonais dali, e a porcentagem de gordura corporal reduz demais, né? Começa a complicar. Então, assim, abaixo de 13% já é arriscado. E a gente sabe que os maratonistas estão com 6, 7, querendo virar homem, né? Tem que ser muito magro, eu quero ficar leve, né? Então, é arriscado sim, ok? O corpo vê que você está emagrecendo demais e ele sente que talvez você não esteja preparada para abrigar um neném, uma gestação. Falar, essa mulher aí não está legal, tem alguma coisa errada, ela está doente. Né, ela não está preparada para ser mãe, então a primeira coisa que o corpo faz é a amenorreia hipotalâmica. O que é isso? O cérebro, ele reduz o estímulo para que os seus ovários produzam estrógeno, para que você pare de menstruar mesmo, para você não engravidar, porque você é doida. Ele falou assim, ó, essa mulher é doida, ela não merece engravidar agora, entendeu? Eles vão cortar isso aí pela raiz, que ela não deve estar se prevenindo, se ela engravidar vai dar problema. Então, basicamente é isso, você para de menstruar. No começo, a gente fala que aparece a oligomenorreia, ciclos longos, acima de 35 dias, já não é normal, tá? Não é quem tem ovário policístico que já menstrua avacalhado, não. Nós estamos falando aqui de mulheres que menstruavam regularmente, de repente os ciclos começam a se espaçar. Então, isso já é um sinal de alerta. Se você ficar 3 meses direto sem menstruar, já tem muito risco, já é a amenorreia hipotalâmica mesmo. Lógico, primeira coisa é ir para o endócrino correndo, fazer exame, para ver o que está acontecendo, porque pode ser um tumor no cérebro, sei lá, então tem que olhar. Mas o mais provável, mulheres de baixa
gordura corporal, é que seja amenorreia hipotalâmica no cérebro. Isso é um dos critérios, então. A tríade da mulher atleta é o quê? Amenorreia ou distúrbios menstruais, nesse sentido, né, de ir diminuindo, osteoporose, baixa massa óssea, fratura de estresse. Ah, então fratura de estresse não é só a ver com vitamina D? Ah, vocês sabiam que tem a ver com vitamina D, gente? Tem também. Não, pode ser por causa da tríade da mulher atleta. Então, o que acontece? Não falei que a gente vai ter menos estrógeno? Que a gente vai ficar sem menstruar? Então, a gente entra em menopausa. Literalmente. É uma menopausa funcional. Não era para acontecer. Mas saibam vocês que 3, 4 meses, 5, 6 meses sem menstruar, pode haver uma perda de massa óssea que depois demora anos para recuperar ou não recupera. Tanto que a mulher, quando entra na menopausa, ela já perde massa óssea assim, ó. É muito rápido. Então, até entrar com reposição hormonal, às vezes a gente perde uma janela e perdeu osso pra caramba. Perde estrutura óssea, o osso fica frágil. E às vezes numa pessoa de 17 anos. O pico de massa óssea é com 17 anos. Essas atletas, dançarinas, atletas olímpicos sem menstruar, eles não vão nem acumular a massa óssea necessária, já vão começar a perder. Tem uma vida inteira pela frente. Então, 2 coisas eu já falei. Alteração de menstruação, né, que começa a reduzir até parar. Baixa massa óssea, tem que fazer a densitometria óssea para ver, e transtornos alimentares. Então, o que define o transtorno alimentar neste contexto? A redução da ingestão de calorias. Ah, então não é porque é low carb? Não, não é porque é low carb, não. É calorias. Eu falo isso todo dia, gente. Para de jejuar todo dia e ficar sem comer se você tem um gasto calórico muito alto. Quer jejuar? Beleza, agora come as calorias que você precisa, né? Ah, mas eu acho que eu tô comendo. Então tá, se você tá sem menstruar, não está comendo. Então, cada um é de um jeito. Tem pessoas que ficam muito bem, tem pessoas que não ficam. Mulher, parou de menstruar, vai olhar quantas calorias você está comendo. Por quê? Uma dieta cetogênica, uma dieta low carb dá muita saciedade. Então, o ideal é que um atleta sempre tenha um nutricionista orientando, ajudando, que você use o Fat Secret, aquele aplicativo. Eu até fiz um tutorialzinho lá no meu YouTube lá. Eu fiz um canalzinho no YouTube bem tupiniquinho, assim, bem simples. só colocando meus videozinhos lá para não sumir no meu computador. Mas tem um lá de Fat Secret. Dá uma olhada, gente, de vez em quando, quantas calorias você consome. Porque o corpo, ele tem um metabolismo basal, mais o que você gasta. Tem atletas olímpicos que tem que consumir 12.000 calorias por dia. Daí está consumindo 2.000, essas mulheres estão consumindo menos de 2.000 calorias e fazendo atividade física que precisava de muito mais, né? Deixa eu ver o que é mais. Falei isso. Prevalência, eu anotei aqui os dados, eu achei bem interessante. 20 a 30%, isso tem uma revisão muito legal da Cleveland Clinic, com a Mayo Clinic, que são lugares bem bons, assim, que a gente confia, do ano passado sobre a tríade da mulher atleta. Eu aconselho todos os nutris lerem, porque eu achei muito boa. Ela é bem concisa, dá uma ideia legal. E nessa é bem recente, a gente tem uma prevalência de 20 a 30% das atletas mulheres, né, com essa tríade. Tem um artigo que encontrou 46%, então depende da modalidade esportiva. E na população geral, 5 a 9% das mulheres têm esse tipo de sintoma, então é uma coisa muito expressiva. Outra coisa, subdiagnosticada, as mulheres negam. Negam. Você pergunta, você acha que você está gorda? Não. Você acha que você come pouco? Não, tá tudo bem e tal. Então, é muito difícil, as pessoas não procuram ajuda, tá? E em dançarinas e corredores de longa distância, 65% das mulheres têm amenorreia. 65% de corredoras têm amenorreia. A osteopenia foi 22 a 50% das corredoras. E a osteoporose, já 13%. Mulheres jovens com osteoporose. Pensa o que vai ser de uma mulher dessa com 70 anos, gente. Tá? A população geral é 12% de osteopenia e 2% de osteoporose. Então, é muito expressivo. Toda atleta de alta performance tem que ficar atenta a isso. Tem que ter uma nutri, tem que ter um endócrino, tem que fazer avaliação sempre. Perfeito. Esses números que você passou, doutora, ele inclui atletas profissionais e amadoras também, que é mais frequente em atletas de alto rendimento, né? Não, é aí que tá.
esse estudo falou justamente isso, que não é só em atletas profissionais. Que atletas olímpicos são lógicos, são os mais acometidos pela pressão, né? Pressão constante. Mas que os atletas amadores estão começando a ser acometidos também. E muita corredora de corrida amadora, eu tenho pacientes no meu consultório, assim, que me procuram já, eu vejo isso com muita frequência. Então as pessoas falam, é dieta low carb. Não, não é, isso é muito antigo. Não é questão de tirar carbo por carbo, é uma questão de calorias, é uma questão de imagem corporal. Tem questionários que eles entregam e fazem pesquisas, que as mulheres até responder o questionário não tinham nem ideia de que poderiam estar passando por isso. Porque o transtorno alimentar, ele tem um espectro muito grande, da bulimia para anorexia, e um entra no outro, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, eu achei muito legal. Que sintomas e sinais no corpo de que você pode ter anorexia? É uma palavra forte, anorexia, você pensa naquela mulher caquética, internada com sorinho e sondinha, né? Não, a anorexia termina sim, mas ela começa com sinais sutis. A mulher nunca está satisfeita, ela sempre quer um pouquinho mais. A amiga falou, amiga, já tá bom. O marido fala, a namorada fala, nossa, mas você emagreceu demais, um pouquinho de carninha estava melhor. E ela, não tá bom, eu quero mais, eu quero mais. Aí começa a procurar vários médicos que, infelizmente, não têm a mínima ética e oferecem vários hormônios, oferecem modulação hormonal, né, vulgo picaretagem em vários casos, e essa mulher perde mais gordura, para de menstruar, mas ninguém está falando nada para ela, né? Então, primeira coisa que pode acontecer, né, então, a menorreia, constipação. Vocês sabiam que constipação é um sinal colateral de falta de estrogênio também? Então, a falta de hormônio feminino piora a constipação, tanto que na menopausa as mulheres são mais constipadas. Dor de cabeça, desmaio, tonteira, bradicardia, então a frequência cardíaca é mais lenta, frio, intolerância ao frio, então sintomas de hipotiroidismo, né? Por quê? Porque você não come nada, o seu corpo tem que viver com pouco, então o que ele faz? Diminui a função da tireoide, para que você reduza o metabolismo e não morra. Basicamente é isso. Se você ganhava 2 salários, aí você tem um filho, tá ganhando só, você queria com filho só, não é? Então, é o que eu falo, não faz dieta hipocalórica. Então, o pessoal está querendo emagrecer, jejua todo dia igual, para de comer e come 800 calorias. Vai parar de emagrecer e vai voltar a engordar. Por quê? Porque se você come poucas calorias todo dia, se todo dia é igual, o corpo fala assim, pô, vou viver com menos, passa a gastar menos. Né? Então, esses são os sintomas. E sintoma físico, pele seca, queda de cabelo, a perda de massa magra, de gordura subcutânea, né? Começa a ter uma penugenzinha lá na pele. Então, a memória começa a falhar, a pessoa às vezes começa a ficar mais sensível, chorou à toa, né, uma labilidade emocional maior. Isso aí é tudo com anorexia. E bulimia? Bulimia, gente, é um comportamento. Você não precisa sair vomitando por aí para ser bulímica, não. A bulimia, né, é o comportamento de comer muito e depois compensar. Você pode compensar com jejum, que é péssimo. Então, as pessoas falam, a dieta low carb causa compulsão. Não, tem nada a ver. Mulheres que já tinham compulsão usam a low carb, usam o jejum intermitente como forma de compensar aqueles excessos. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Mas o jejum é uma forma de purgação que a gente fala, vomitar é uma forma de purgação laxante, remedinhos para diabetes, que a galera adora tomar, carbose, orlistat. Eu vou naquela festa, eu vou comer, não vou absorver o carboidrato. Sintope de veneno, isso é um comportamento de risco, né? A mulher geralmente tem gases, sempre fala que tá cheia, tem refluxo de tanto vomitar, as bulímicas têm refluxo, tem calo na mão, porque enfia a mão inteira na boca para conseguir fazer vomitar. Então, as coisas começam leves e terminam mal. Tá? Então, a gente pega casos dramáticos de tríade da mulher atleta e casos leves, da mulher que chega no seu consultório, não, mas eu tô ótima, só vim aqui fazer um check-up e queria perder um pouquinho mais de gordura corporal, porque eu acho que dá para melhorar. Então, na mulher atleta, a menorreia é mais comum porque gasta mais energia do que consome, né? Elas começam a consumir pouca energia. De forma crônica, né? De forma crônica, é o que eu tô falando. Você fazer ciclos né, por exemplo, quando a gente quer emagrecer, a gente faz jejum intermitente, ciclos, né? Aí na hora que começa a pôr carboidrato, esse ciclo é carboidrato, aí volta. Você engana o corpo, né? O cérebro não consegue entender o que está acontecendo. Agora, se você faz tudo igual, todo dia, o negócio é previsível, não vai ter energia, acabou o dinheiro, seu dinheiro só deu para isso. Reduz o metabolismo, para de crescer cabelo. O negócio agora é manter a temperatura corporal, bater coração e funcionar o intestino. O resto não é prioridade. Seu cabelo não é prioridade. Vai cair. Menstruação, você tá louca? Você não pode ser mãe, né? Para de menstruar. Então tudo começa a piorar. Então tem que ficar muito atento, gente, a essas coisas.
A Nutri já encontrou algum caso na clínica? De atletas, não. Mas de pessoas que chegaram a mim muito magras e querendo emagrecer, né, a todo custo, e a gente fazendo a bioimpedância, a gente via que tinha um percentual de gordura baixo, e mesmo assim ela não se achava, né, perfeita ali, ou ficava na academia, né, dia de manhã, de tarde, de noite. Então, isso é preocupante, né? E a gente, enquanto profissional, né, doutora, a gente tem que ter essa sensibilidade, porque é difícil, né? O paciente, ele chega, ele quer, né, ter um emagrecimento, e você fala assim, não precisa, né? O que você quer mais? E como é que você vai encaminhar esse paciente, às vezes, com um psicólogo, psiquiatra, porque é o que mais ele precisa ali no momento. Talvez a prioridade seria isso, né? Encaminhar essa pessoa para um profissional mesmo, para lidar aqui, ó, com a cabeça. Né? Não, e o tratamento, tem um outro artigo muito legal, que é Síndrome da Mulher Atleta. Isso precisa de um time, It Takes a Team, que é uma outra revisão muito boa também recente, que fala exatamente isso, né? Chegou um paciente para mim, com síndrome da mulher atleta, eu peço exame, tem que pedir todas as vitaminas. Tem que olhar vitamina K, vitamina D, cálcio, zinco, tem que repor. Às vezes a realimentação não é fácil, não pode sair dando tudo de uma vez. Esse paciente precisa aumentar as calorias para 45 calorias quilo por dia, no mínimo 2.000 calorias. Daí a pessoa tem medo de engordar, ela foge de você, desaparece. Então, às vezes, antes de implementar o trabalho nutricional, você suplementa as vitaminas, eu encaminho para um psiquiatra cognitivo-comportamental, muito, muito bom em Belo Horizonte, que é o Rodrigo Ferreira. Ele é fantástico. E ele faz a terapia, medica se necessário. A gente usa inibidores de recaptação de serotonina, fluoxetina, duloxetina, que são os medicamentos que são usados em transtorno alimentar, né? Mas isso é o de menos, assim. O mais importante é a terapia cognitivo-comportamental, que é um estilo de terapia. Porque é o que ajuda mesmo o paciente, porque o paciente tem um problema de visualização. Ele se olha no espelho, ele enxerga deturpado, ele se enxerga gordo. Então, ele não se enxerga como as pessoas o enxergam. Tem até uma forma de fazer, que o terapeuta, ele faz, não é o estilo do Rodrigo, mas eu vi isso em congressos, né? Que você faz terapia em frente ao espelho. Então, tá aqui o médico, o paciente, o espelho aqui do lado, né? O tempo inteiro ele fala e o paciente está se vendo no espelho. Isso, de uma hora, a ficha cai e vai trabalhando. Então, precisa aumentar as calorias, o paciente tem que ficar com índice de massa corporal acima de 18,5. Então, essa é a meta para sair do risco de vida. Tem que voltar a menstruar. Então, isso é com calorias, né? Calorias, suplementação vitamínica. Não adianta fazer reposição hormonal, nem dar pílula. Vou tomar pílula. Não adianta. Os estudos mostram que não melhora. Que o negócio mesmo o corpo tem que sentir que as calorias aumentaram, que é seguro voltar as funções, né? E tem que ter nutri, tem que ter endócrino, tem que ter psiquiatra. E assim, para voltar a treinar também é um problema. O ambiente de onde aquela pessoa saiu tem que ser preparado, ela tem que ser preparada. Não é fácil, gente. E o que tanto que isso é sutil. Você que está assistindo a gente, isso tudo que eu estou falando, você é exigente demais com você, nunca tá bom, você nunca está satisfeita. Você fez uma bioimpedância, um ultrassom, quem faz low carb, gente, na verdade, o DEX é um péssimo método de avaliação de composição corporal, tá? Método bom para avaliar a composição corporal e quem faz low carb, a gente não tá falando só de low carb aqui, mas já pegando o gancho, é ultrassom, ok? Mas assim, digamos que você fez um ultrassom, fez uma bioimpedância qualquer, e você tá lá com a porcentagem de gordura corporal de 12, sem menstruar, com índice de massa corporal de, sei lá, 13. O negócio tá feio do seu lado, entendeu? Tá errado, tem que olhar, não pode. Você falou o índice de massa corporal ideal seria 18,5 e percentual de gordura ideal para uma mulher atleta, qual seria, doutora? Então, é complicado assim, né? Mas abaixo de 16 já tem risco, já fica ruim. E a gente sabe que as mulheres ficam bem abaixo disso, né? Para meta de tratamento, né? Eu quero que melhore tanto para ficar bom, é 18,5. Eu acho que abaixo de 16 começa a complicar. Eu quero ter 8, porque os quenianos têm 8. Gente, os quenianos
são outra raça, né? E mesmo assim, eu aposto que algumas quenianas com 8% não estão menstruando e estão com osteoporose do mesmo jeito. Então, a gente tem que ser o melhor que a gente pode ser sem se matar no processo. Eu acho que são anos de dedicação ao esporte que depois a conta vem alta demais, né? Como os atletas que se entopem de carboidrato induzem resistência insulínica, pagando com moedinha de horas de exercício diária, que quando aposenta das 8 horas de exercício, ficam gordos diabéticos com artrose no joelho. Quase todos os jogadores de futebol passam por isso, a gente tem isso publicado. Então, comer carboidrato, a conta chega depois também, né? Porque a gente fica a vida inteira fazendo isso, enquanto está fazendo tanto exercício, está ótimo. Depois que para, complica. Então, eu acho que o equilíbrio é uma coisa boa. Cada um tem que encontrar o seu equilíbrio. A mulher que está menstruando normalmente, que não tem esses sintomas, esses sinais que eu falei, está ótimo. Está com 16%, não está sentindo nada, menstruando bonitinha, ok. Tem mulher que com 17% está assim, tem mulher que com 14% de gordura corporal está assim. Então, eu acho que é uma questão individualizada mesmo. O nutricionista, o médico e o paciente. Então, um atleta fisiculturista que ainda suplementa a testosterona tem um risco muito sério aí, né? Ah, com certeza. Não, mas a testosterona, se você se entupir de anabolizantes, você já pode correr o risco de entrar em amenorreia por supressão do eixo, né? Você fazer reposição hormonal quando a testosterona está baixa é uma coisa, né? Isso até não precisa estar abaixo do nível de referência. Uma mulher com libido baixa já está autorizada a tentar usar um pouco de testosterona ou DEA para melhorar a libido, né? Agora, tá lá com a testosterona no meio do valor de referência e tá querendo usar testosterona para secar, né? É perigoso, com certeza é perigoso. Né? Se você baixar demais a porcentagem de gordura corporal, é perigoso sim. E os estudos mostram que tem a virilização, né? Eu trabalhei com um cirurgião plástico aqui em Belo Horizonte, o Alexander Nassif. Ele faz muita clitoroplastia, cirurgia íntima feminina, por aumento de clitóris, né? Então, assim, as mulheres não vestem calça, porque usaram anabolizante demais. E isso atleta amador, na academia. Então, tem seus riscos, né? Eu atendi outro dia uma paciente com alopécia, aqui, ó, um buraco, sem cabelo nenhum, liso, por ter usado anabolizantes que as pessoas, oxandrolona, oral, simples, não era nem injeção, não era nada pesado, oxandrolona, ficou careca e tal. Aí o médico deu finasterida e falou assim, não, usa 7 dias e volta a usar o remédio. Eu falei assim, Oi? Oi? E aí veio pra mim, né? Então, ou então as mulheres param de menstruar, né? A voz começa a engrossar e elas não percebem, isso é muito lento, fica todo mundo com voz, né, anasalada, né? Não é nem de homem nem de mulher, é a coisa mais esquisita que tem. E muita acne no peito, acne nas costas. Então, a gente tem que começar a pensar, será, e se isso é devagar, as pessoas estão acostumadas, e no meio todo mundo deixa, tá tudo de boa, então... Mas existem riscos, sim, eu acho que isso deve ser muito bem conversado. Não existe a especialidade fisiologista hormonal, modulador hormonal, não existe nada disso. Eu não acho que a gente tem que ter medo de usar tudo na vida. Eu não sou uma endocrinologista muito na curva, eu trato hipotireoidismo com T3 também, eu associo, então eu não estou criticando pessoas que questionam o que acontece hoje em dia, né? Eu sofri bullying até um mês atrás porque eu tratava diabetes com low carb, né? Espero não sofrer mais, vamos ver. Mas tem coisas que existem publicações na literatura que fazem mal. HCG está relacionado a câncer a longo prazo. Muitas mulheres que induzem gravidez estão tendo câncer de mama, né? Ninguém está falando sobre isso. Então, o HCG, que é muito usado para secar pelas atletas e pelas mulheres, aumenta muito o risco de fenômenos tromboembólicos, trombose, embolia pulmonar. Eu já vi 10 casos, só eu, assim, já vi uns 10 casos, não meus, graças a Deus, mas elas vêm para mim depois. Câncer, graças a Deus, eu não vi, mas já vi câncer em mulheres induzindo ovulação tomando HCG. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, sabe? Então, o preço é alto, você está disposto a pagar qualquer preço para ser seca, né? Sabe, sei lá, o que ser seca seja na beleza da mulher, né? Porque hoje, assim, o padrão de beleza feminina é aquelas modelos anoréxicas, secas, que algumas não menstruam também, estão doentes também. Não sei até que ponto isso é saudável, sabe? Eu já vi um caso de uma pessoa que
enfim, entrou em contato com o médico que fez a dieta da HCG, emagreceu. Quando emagreceu, o médico disse, pronto, agora procura um nutricionista para poder manter. Pô, não faz sentido isso, né? E emagreceu com a HCG fazendo uma dieta de 500 calorias. O que Exatamente. Pronto. Não é o HCG que emagrece, a dieta de 500 calorias, que a gente já falou aqui que não é bom. Você está fazendo uma dieta de baixa caloria, tem gente que faz isso 3 meses, depois não consegue mais. Eu tô cheio de paciente obesa no meu consultório que fez HCG, lotado de gente. Assim, eu fico até triste na hora que chega, ai meu Deus, pronto. Porque eu sei que vai dar trabalho, que vai ser ciclos, estratégia, né? Eu tenho que olhar a tireoide, que muitas vezes já dançou, então não é fácil. Então, mulheres, assistam isso, mostrem para suas amigas, né? Eu tô vendo muita gente legal aí assistindo, né? Amigas, Lala, Maria Vitória. Isso que eu ia falar agora, antes da próxima pergunta. Tá rolando a declaração aqui, muito bonita, né? Eu não tô vendo, onde que tá? Deixa eu ver. Laís falando que essa nossa doutora é demais, amo de paixão. Maria Vitória, não existe igual, ela salvou a minha vida. Doutora Janaína é uma das grandes entusiastas aí da medicina baseada em evidência, da dieta cetogênica, e eu acompanho muito seus stories durante Quem não, né? vários... Quem não acompanha? Quem não acompanha, a gente aprende demais, né? E não aprende apenas pela ciência, mas porque a gente aprende pela experiência das pessoas, né? É como falam, né? Você coloca skin in the game, a pele está no jogo, mostrando o que funciona e o que não funciona, e para a gente isso vale demais. E durante muito tempo, alguns dias, você fez uma abordagem carnívora, né? E compartilhando seus resultados, o que funcionou, o que não funcionou, e é justamente essa opinião. Queria saber sua opinião sobre uma dieta carnívora para a saúde da mulher, se tem algum risco metabólico a curto prazo, longo prazo, qual seria a sua opinião? Gente, não tem estudo. Então, eu chamo de estratégia carnívora, eu não chamo de dieta carnívora, né? Tem muitas pessoas vivendo na dieta carnívora com exames muito bons, há 2 anos, 3 anos. Nos Estados Unidos tem pessoas há 10 anos na carnívora que a gente vê. São estudos, são anedóticos, né? Um ou outro que a gente vê. Eu tenho experiência no meu consultório, eu faço muito. Eu fiz em mim, eu fiquei 4 meses na carnívora. Então, a dieta carnívora ela é muito boa para compulsão, porque ela tira a vontade de comer doce mesmo, dá muita saciedade, ela ajuda a ganhar massa magra, perder gordura. No começo a gente não perde peso nenhum. Eu tenho para mim, não tenho provas disso ainda, mas eu entendo que ganha-se massa magra, ganha-se massa óssea também. Porque eu faço ultrassom nos meus pacientes todos, e eu tenho visto que perde-se muita gordura, ganha-se às vezes nem tanta massa magra no começo, depende se a mulher malha ou não, se ela malha ela ganha mais. E tem um peso que ninguém sabe de onde está, mas não está na gordura, não está na medida, então para mim está no osso, não tem como falar, essa é a minha opinião. Mas o fato é que perde-se medida, perde-se gordura corporal, ganha-se massa magra, isso é muito bom a curto prazo, muito bom. Com relação a como se faz a carnívora, né? Eu faço carnívora com caldo de osso, então minhas carnívoras não cai cabelo. Mas eu vejo muitas mulheres fazendo carnívora caindo cabelo, porque eu acho que tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Eu sempre faço exame antes, durante, depois, eu não deixo cair a peteca, se eu vejo que tem alguma deficiência nutricional, eu sempre trato. As minhas carnívoras consomem ômega 3, eu tento que tenha na comida, da dieta, se não tiver eu dou ômega 3, sempre faço. Eu prefiro o DHA também para estabilizar a ação de humor. Algumas mulheres ficam mais agressivas, isso é ótimo para libido, né? Então a carnívora melhora muito a libido da mulher, mas fica um pouquinho mais agressiva, a TPM pode ficar um pouco pior em algumas mulheres. A cetogênica é fantástica para isso, a gente estava conversando sobre isso, né, Letícia? Sim. Então, meus pacientes adoram. Não, minha libido está lá no céu, a testosterona subiu, eu estou ótima, eu estou malhando, estou mudando ficha e tal. Então, é muito interessante para a mulher a dieta carnívora. Celulite é a única intervenção dietética que eu vi que melhorou celulite, assim, 80% em todas as minhas pacientes, ou 100%, eu nunca vi nada igual. Então, mulheres, não precisa pagar tratamentos estéticos antes. A dieta carnívora melhora a celulite de verdade, basta fazer ela e malhar. Realmente melhora. Eu nunca vi nada igual. Eu uso alguns suplementos que ajudam nisso também, mas eu vejo que mesmo quem não usa tem uma melhora muito importante. A longo prazo, é que tá, né? É uma questão de, aí é a minha opinião pessoal, né? Mas a longo prazo eu não sei. Se a gente for levar em consideração só essa questão de composição corporal, seria ótimo, porque a mulher que envelhece com massa magra, ela tem menos osteoporose, tem menos doenças, demência.
Então, a questão da massa magra, da sarcopenia, né, da perda de massa magra na mulher que envelhece, tanto no homem quanto na mulher, faz com que a mulher tenha um risco maior de demência. Então, isso é péssimo, né? Agora, com relação ao câncer, existe uma dúvida se a dieta com muita proteína poderia causar câncer. Tem nada a ver com câncer por causa de carne vermelha, isso aí não tem nada a ver. A gente sabe que a única carne que causa câncer mesmo é a carne processada, né? Se você comer seu filezinho aí feito com boi que pasta, tem nada a ver. A questão não é essa, a questão é a mesma questão de quem usa suplementação para ganhar massa magra de academia. O HMB, por exemplo. HMB é para estimular mTOR, né, que é uma via metabólica que é excelente para ganhar massa magra. Então o pessoal toma aí BCAA, HMB, leucina, tudo isso estimula mTOR. E hoje a gente sabe que jejum, que aí eu vou falar um pulo do gato, eu espero surpreender algumas pessoas, o jejum inibe mTOR e estimula a MPK quinase, né, que aumenta a autofagia, então previne câncer. Jejum trata câncer. Então, inibir mTOR previne e trata câncer. Então, só comer muita carne, muita proteína, pode ser ruim nesse aspecto, a longo prazo, tá? Tem estudo? Não tem. Opinião pessoal. O que a gente percebe? Que estimular mTOR continuamente é ruim. Intermitentemente não é. Ou seja, se você vai fazer carnívoro como estilo de vida, eu aconselho fortemente que você faça jejum intermitente. Então, fazer um jejum de 24 horas, umas 2 vezes na semana, jejuar 16 horas umas 4 vezes, entendeu? Então, talvez essa liga e desliga proteja as mulheres. E eu tenho visto isso em alguma literatura por aí. Eu tenho visto opinião também parecida com a minha, mas essa é a minha opinião. Se eu fosse fazer carnívoro para a vida, eu ia comer só quando eu tivesse fome, que já é o que a gente faz mesmo. Eu ia tomar caldo de osso sempre, para não ter problema com articulações, cartilagem, ossos, né? E eu ia fazer jejum intermitente, para que o estímulo no mTOR, né, que é mTOR, não fosse constante. Aí, na minha concepção, isso não seria tão ruim, não. Aproveitando o gancho do jejum, a gente fez a live na semana passada com o Dr. Marcelo Denaro, acho que você conhece. Marcelo Denaro é um grande amigo meu, é um senhor ortopedista. Marcelo, e gosta de jejum. Ele gosta muito de jejum, a gente conversava muito sobre isso também, eu também adoro jejum. Eu faço jejuns prolongados com meus pacientes, tem diabético fazendo jejum de 7 dias. Uau! Meus carnívoros fazem jejum de 3 dias. Legal. Então, isso depende, quem quer fazer, a gente faz, eu tenho experiência. Mas o Marcelo já jejuou 3 dias, Marcelo estuda muito isso, falou muito bem, foi a melhor aula de jejum que eu já assisti na minha vida, na Tribo Forte ano passado, quem não foi ano passado vai este ano. Ele foi muito bom. E é uma pessoa ímpar, né? Assim, além de ser um profissional excelente, cuida de mim ortopedicamente, eu sou toda quebrada. Ele é especialista de joelho, gente, mas ele é um dos poucos ortopedistas, assim, realmente baseado em evidência. E que olha tudo direitinho e tal, então eu gosto muito dele. Eu levei ele tanto que eu convidei ele para trabalhar comigo lá na clínica. Ele está na clínica comigo, atendendo o joelho lá. Bacana. Nós temos uma equipe toda multidisciplinar que entende que low carb, cetogênica, pode ser utilizado na perda de peso e para tratar doenças inflamatórias e reumatológicas. Maravilha. Sobre o jejum, na live a gente entrou no contexto de jejum prolongado, porque vários autores do mundo afora recomendam um jejum muito prolongado, pelo menos um durante um ano, de 36, 48 horas. Ele também é de acordo e queria saber sua opinião, doutora, a respeito disso. Se você também é a favor de um jejum bem prolongado, pelo menos um durante o ano. O Seifert fala isso, o maior especialista em câncer que eu conheço, ele fala que ele acha que todo mundo deveria jejuar 7 dias, uma vez por ano. O problema do jejum direto é que ele pode diminuir, assim, quem faz jejum igual todo dia, igual eu falei, tudo que é direto é ruim. Né? Intermitência é importante para o organismo. Então, para longevidade, tem se visto que é interessante, que aumenta o GH, você jejuar intermitentemente, alguns prolongados, alguns curtos. Então, isso aumenta a longevidade, além de ter efeito mais legal no corpo também e no metabolismo, tá, gente? Então, eu concordo com isso. Acho que é importante ter um jejum longo aí ao ano, sim. Não precisa ser uma vez por ano, não. Uma vez por mês você pode jejuar aí 48 horas. Eu particularmente adoro comer, eu como demais. Não, adoro comer carne. Carnívoro foi uma das dietas que eu mais gostei, assim. Sim. É porque eu tenho enxaqueca, então cetogênica pra mim é vida mesmo, então eu quero ficar na minha cetogênica, mas eu vou voltar para carnívoro sempre, assim, intermitentemente. Então, eu acho que as pessoas deveriam, sim, ter um olhar mais carinhoso para o jejum, em todas as espécies animais.
todas as espécies animais. Jejuar aumenta a longevidade. Então, falar que não tem estudo, eu acho um pouco arrogante e ignorante das pessoas. Todas, macaco a camundongo. Não é só estudinho camundongo, que todo mundo adora falar só de camundongo. Não, cachorro, que parece mais com a gente, macaco, todos aumentam a longevidade. E os maiores especialistas, eu gosto muito de um podcast que chama The Drive, do Peter Attia. Ele tem alguns podcasts muito interessantes justamente sobre isso. Justamente, eles ficam 2 horas só falando sobre essa questão do jejum, do GH, que usar GH direto não é bom, aumenta o risco de câncer. Aumentar o GH fazendo jejum e atividade física é muito mais interessante, com esses jejuns longos intercalados com períodos normais. Consegui ser clara? Sim. Então, ficar tomando GH e de academia em doses suprafisiológicas não é isso que eu estou falando, tá? O GH, ele aumenta, pode causar crescimento de músculo cardíaco, né? Pode causar crescimento de nódulos na tireoide, tumores intestinais, tanto que quem tem acromegalia, a gente fica de olho, porque aumenta muito o risco de câncer de intestino e tal. Então, eu sou contra o uso de GH. Talvez em doses muito baixas, daqui a uns anos, a gente descubra que não tem problema. Então, quando a gente descobrir que não tem problema, eu fico mais tranquila de usar e prescrever. Enquanto eu tiver dúvida, eu não prescrevo. Tem uma pergunta de Carlos Roberto Franzoi. Eu pratico carnívora, mas não sei qual a relação entre gordura e proteína em gramas para consumir. Ah, isso aí depende da carne. Na verdade, o que você tem que se preocupar é o seguinte: boi que pasta dificilmente vai ter 5 dedos de gordura num bife, tá certo? Um boi que tem, uma carne de boi que tem gordura demais, tipo isso aqui, provavelmente é um boi que é puro grão, que é boi que come milho. Essa carne não é boa. Então, preocupe-se mais na origem da carne que você consome, que seja um boi grass-fed, que é um boi que comeu pasto. No Brasil, a maior parte deles come pasto e às vezes termina no grão. O grão é o seguinte: o boi que come grão, que come milho, ele se transforma o boi num porco, né? Ele come milho. E daí, ele tem na gordura dele muito ômega 6. Né? E o boi que só pasta, ele tem mais ômega 3. O boi que é criado ao ar livre, os bichos que são criados ao ar livre, a gordura deles tem vitamina D. Então, olha aí nossa epidemia de vitamina D. São bichos confinados. Ninguém mais cozinha com banho de porco que foi criado ao ar livre, né? Então, essa é a questão, tá certo? Coma a gordura sempre com a proteína. Nunca coma gordura pura. Tá? A gordura sempre vem com a proteína. Gordura demais, desconfia que esse bicho não foi criado de forma natural. Provavelmente ele ficou confinado comendo milho. Tá? Esse é o cuidado que você tem que ter. Nos Estados Unidos a gente já tem labels, né? Grass-fed, né? Alimentado com pasto. Aqui não tem isso. As pessoas nem sabem o que é isso. O pessoal tá brigando aí ainda se vale a pena comer carne ou não. Então, eu sou decididamente a favor de comer carne, assim. É um alimento nutritivo. Nós somos feitos para comer carne, então, assim. Essa é a minha resposta. Fui claro? Deu para... Foi, também gosto de carne demais. Doutora, até agora tá maravilhoso, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre amenorreia, saúde da mulher atleta, mas entrando no colesterol já. Não sei se é bom. Temos que entrar. O colesterol tão temido colesterol, né? Se fala muito os haters da low carb falam que se faz muito terrorismo nutricional, né? Quando a gente, enfim, no final das contas a gente fala para comer mais do que a gente precisa, que são os alimentos essenciais, e menos do que não precisa, que é o carboidrato, no final das contas, e eles falam justamente o contrário. Mas os estudos mostram, se me corrija se eu estiver enganado, que até hoje não foi comprovado algum risco do colesterol na alimentação, né? Verdade, certíssimo, né? Apesar de a escola pública de Harvard suar, esfregar e torcer o mesmo estudo há 20 anos, a mesma coorte tentando falar o contrário, né? Vocês sabiam que estudos observacionais, aquelas assim, todo mundo já ouviu, mas não custa falar, não servem para mostrar causalidade, eles mostram associação. Uma coisa está positivamente associada à outra ou não está associada de jeito nenhum. Ou está inversamente associada, onde tem aquilo, não tem aquilo outro, tá? Isso é um estudo observacional. Você pega um pessoal, acompanha um grupo de pessoas, mas você não fica assim na casa da pessoa, você não sabe o que realmente ela está fazendo, se ela seguiu aquilo, se ela não seguiu. E 80% das associações positivas em estudos observacionais não são confirmadas em ensaios clínicos randomizados. Sabiam disso? É muito grande, é muito alto o número. Então, a gente tem que fazer um ensaio clínico randomizado, quando você pega um grupo igual, todo mundo é igual,
você sorteia e divide, e você submete. Esse é uma intervenção, esse é a outra. Eles são iguais. Vocês já viram esses estudos falando que low carb mata 4 anos antes? O grupo low carb tinha mais diabéticos, mais fumantes, mais sedentário, mais fumante. As pessoas são assim, um pouquinho de problema cognitivo. Tem pouca gordura na dieta. Então, elas não pensam direito na hora de desenhar os estudos. Eu tenho medo dessas pessoas. Vocês não têm ideia como eu tenho medo da ignorância científica e estatística. Eu acho que estatístico é a profissão que devia ganhar mais dinheiro. Primeiro porque eles fazem o que eles querem com os dados, né? Eles fazem negócio para cá, vem para cá. Eu fiz mestrado, eu sei como é. Então, eu ficava apavorado com isso, porque, tira isso aqui. Aí mudava o gráfico todinho. Não tira não, deixa do jeito que tá. Então, assim, dá até medo de como eles manipulam os dados. Drogas novas, drogas que já tem patente, que não pode dar errado, que tem que dar certo, que já tem patente e tal. Gente, vocês não têm ideia de como essas coisas estão mudando. Inclusive, o Cochrane, que era o mais respeitado, que fez uma meta-análise sobre gorduras, né, e risco cardiovascular, falou que não tinha relação, mas que por via das dúvidas era melhor não consumir. Vocês lembram disso, em 2015? Sim. Quem que eles deixaram de fora? O estudo de Minnesota. Então, tem estudo mostrando, esse estudo existe, 8.000 pessoas, foi feito nos anos 70, o cara não publicou, porque não estava de acordo com o que ele achava que tinha que ser. Não deu o que eu esperava, vou publicar? Não, isso deve estar errado, guardou o estudo. Em 2016, publicaram o estudo, porque o cara morreu, o filho foi lá e entregou os dados. Foi desse jeito. O que ele mostrou? Que 8.000 pessoas foram acompanhadas, pacientes psiquiátricos, internados, né? Então, assim, uma coisa bem controlada. Então, eles pegaram metade, o que eles fizeram? Tiraram a banha, né, gordura saturada, e trocaram por óleo de milho e margarina. Perfeito, acompanharam anos. E viram quem morreu, quem não morreu, quem infartou, quem não infartou. E quem morreu, fazia autópsia, né, necrópsia, e fazia biópsia na coronária, para ver aterosclerose, tudo. Fantástico. O que eles descobriram, gente? Que quem comeu óleo de milho morria mais de infarto. Tinha mais aterosclerose, morria mais de infarto. E quem diminuiu o colesterol, para cada redução, tinha mais risco. Então, assim, o LDL não tinha nada a ver com a história, que é o colesterol ruim. Quem diminuiu gordura saturada morreu mais de infarto. Ou seja, esse é o estudo mais bem feito que tem. O Cochrane não utilizou. Tanto que o Cochrane, que é essa organização super respeitada agora, há pouco tempo atrás, quase se desfez por corrupção lá dentro. Muitos pediram demissão e botaram a boca no mundo. Então, assim, está havendo uma reviravolta no mundo científico, várias pessoas super respeitadas estão sendo denunciadas, dados sendo inventados, distorcidos, né? Não existe nenhum ensaio clínico randomizado que fale que gordura saturada cause problema cardiovascular, tá certo? Existem 10 meta-análises mostrando o contrário, que não há relação. Então, o estudo observacional serve para isso, gente, para gerar hipótese, né? Ok, tem associação, vamos testar. E quando não tem associação, ele afasta a hipótese. Isso ele faz. Se não há associação, como que pode causar? Não é tipo assim, se a Letícia não é minha parente, como que ela pode ser minha mãe? Para ser minha mãe, ela tem que ser minha parente. Então, o estudo observacional é isso, ele vê se ela é minha parente. O ensaio clínico randomizado vê se ela é minha mãe. Então, se não tem associação em 10 meta-análises, é porque não tem jeito, gente, uma coisa não causa a outra. Isso já foi feito em mais de 130 mil pessoas no Pure, aquele estudo enorme, em 5 continentes, pessoas ricas e pobres. Não há relação. Inclusive, gente, dieta com mais gordura saturada previne contra AVC hemorrágico. A gente sabe, tem um estudo no BMJ, que pessoas idosas com colesterol mais alto vivem mais. Tá? O colesterol, gente, é vida. O colesterol é importantíssimo para o cérebro. O cérebro, ele é 70% colesterol. Tem muito colesterol no cérebro. E o colesterol protege contra a demência. Então, a gente precisa de ter colesterol para ter células nervosas saudáveis. Colesterol baixo demais aumenta o risco de demência. A gente sabe que o LDL, o colesterol, participa da imunidade. Eu tenho para mim que esse remédio novo, essa injeção, não vou falar o nome, né? Que abaixa o colesterol demais, o LDL, ainda vai causar muita infecção. A gente sabe que pacientes que têm colesterol baixo têm mais transtorno psiquiátrico e suicidam mais. Em relação com suicídio também. Tem. Colesterol baixo demais aumenta o suicídio. Então, o colesterol é muito importante para a função cognitiva. Tá? Recentemente a mídia publicou um estudo, se não me engano, de
o ideal para consumo de ovo por semana seria de 1 a 7. Aí o ovo já voltou a ser o vilão, né? Qual a sua opinião sobre isso? O ovo vai e volta, né? Pessoal, vocês chegaram a ver esses estudos? Então, a gente tem critérios mesmo em estudos observacionais, existem critérios para a gente fazer se vale a pena esse estudo ser, acho que é Bradford, se vale a pena esse estudo ser estudado, né, essa associação ser estudada, verificada no ensaio clínico randomizado. Então, no mínimo, a associação tem que ser de 2. Do tabagismo com câncer de pulmão é 20, só para vocês terem uma ideia. Então, realmente é uma associação muito forte e tal. Da carne vermelha com câncer é menos que 1, é 0, alguma coisa. E do ovo era 0,1. E outra coisa, o risco que eles falam é sempre um risco relativo. Né? Então, por exemplo, se você ia ter um infarto, o risco de infartar comendo ovo de 0,2%, e aí, sem comer ovo, o seu risco de infartar é 0,1%, ou seja, menos de uma pessoa em 100 pessoas, eles falam que o risco foi reduzido em 50%. Então, eles usam isso. Eles usam isso na propaganda de remédio, eles usam isso para falar mal de ovo, para falar mal de carne. É da vergonha. Fora que tem estudos muito melhores, muito maiores, mais estudos com ovo, comendo vários ovos, 3 ovos por dia, mostrando que não há risco algum. Pelo contrário, comer mais ovo diminui o risco de diabetes. Então, outra coisa, outro critério para ver se a gente leva a sério esses estudos os estudos todos apontam para essa direção. Então, ovo, gente, tem estudo de todo jeito. Falando que dá diabetes, falando que previne diabetes, falando que previne AVC, AVC todos, eles não conseguem provar que causa, não conseguem, nem tentando muito eles não conseguem. Mas o ovo é muito engraçado, porque o ovo, gente, ele é muito completo. É um alimento muito completo. E na gema do ovo tem colina, a colina é extremamente importante para o desenvolvimento cerebral. Então, é um alimento que jamais deve ser descartado da alimentação, não se preocupem com o ovo. Agora, o ovo caipira é melhor? É lógico que é melhor. A galinha comer o pasto, a galinha confinada, que fica só comendo milho deprimida lá, amarrada, ela vai ter mais ômega 6 no ovo. O ovo tem praticamente todos os nutrientes que a gente precisa, né? Tem todos os nutrientes que a gente precisa. Tem até B12. Aminoácidos. Então, tem todos os aminoácidos. É um ser vivo que vai brotar ali de dentro. Então, é muito completo o alimento. E não existem estudos robustos mostrando o contrário. Na verdade, existe eu acho que é uma burrice coletiva, na minha opinião, uma burrice coletiva vergonhosa e uma mídia sensacionalista que é ignorante. Eles não sabem, eles estão desesperados por manchete, clique e bater meta. E eles não estão nem aí para onde isso vai dar. O custo humano que isso vai dar. Vocês veem pelos estudos. Hoje a gente tem grupos inteiros de pessoas que acreditam numa coisa, um citando o outro, só para ter mais citação no PubMed, para aquilo crescer nas pesquisas. Quando você joga lá, aparece aquilo primeiro, para a gente achar que aquilo é melhor. Documentários no Netflix, feitos com artigos de 1982, observacional, falando uma coisa. Então, hoje, se eu quiser falar que a Terra é quadrada, eu vou achar um artigo e vou mostrar um artigo e falar que é quadrada. Não interessa se existem 1000 artigos depois desse, melhores, ou até, né, falando o contrário. Então, hoje, publicar artigo falando que o ovo faz mal é perder tempo, é tentar querer reinventar a roda. Já tem estudos enormes mostrando que não faz. Já tem estudos gigantescos mostrando que o colesterol não está relacionado ao infarto. Ele está relacionado, ele está na placa de colesterol, mas ele está ali para regenerar uma lesão. Então, o colesterol participa de regeneração, de consertos. Só que se ele está ali e tem inflamação, lógico, aquela placa está inflamada, ela vai romper e vai obstruir, vai causar um infarto naquela região, né? Então, o problema não é o colesterol, gente, é inflamação. É inflamação. Eu fiz um stories há um tempo atrás, está lá nos meus destaques de colesterol. Vocês têm que entender o seguinte, a gente acha que o que a gente pega no exame de sangue é aquilo ali, e não é. O colesterol não tem nada a ver com isso. Você pega lá o seu lipidograma do laboratório, tá lá colesterol total, HDL, triglicérides, LDL, VLDL, né? Então, aí você faz, nossa, meu colesterol ruim tá muito alto. Aquilo nem é o colesterol ruim. O LDL que tá ali no exame de sangue é o colesterol total contido nas partículas de LDL. Então, o LDL é uma partícula. O que aparece no exame de sangue não é o número de partículas. Ali não fala se ela é grande, se ela é pequena, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é perigosa, se ela é sonsa, não fala nada. E a gente sabe que a gente tem 7 subtipos de LDL. Só um é perigoso, o pequeno e denso. Ele é pequeno, denso e ordinário.
Porque como ele é pequeno, ele consegue grudar na artéria e entrar. Mesmo assim, para ser problemático, ele tem que ser oxidado. Tem que ter inflamação e estresse oxidativo. E depois de ser oxidado, aí sim, a gente vai ter uma placa aterosclerótica e o colesterol participa nisso, perfeitamente, tá? Mas ele não é o que vai causar o infarto. A gente sabe que hoje obstruções que mais entopem a artéria, não é quem está mais entupido com 80% de obstrução, são de 30%. São placas de colesterol instáveis, calcificadas, irregulares, com inflamação. É isso aí que vai quebrar, formar um coágulo ali, entupir a artéria. Tá? Então, o LDL ele pode ser bom, ele pode ser ruim. Como é que a gente sabe se ele é bom ou se ele é ruim? Qual que é o LDL bom? Nós estamos falando até agora só do colesterol ruim do exame, tá, gente? Como é que eu sei se o LDL é bom? Porque ele é grande e fofinho. Chama assim mesmo, fluffy. Big and fluffy. Então, o LDL muito grande, ele não consegue aportar. Imagina um transatlântico num riozinho. Ele entrou errado ali, entrou na rua errada. Como que ele vai aportar? As pessoas vão descer do transatlântico no riozinho? Não consegue não, gente. Precisa de canoa, lancha. Né? Então, uma canoa consegue aportar as pessoas muito mais facilmente. Então, o LDL pequeno consegue descarregar o colesterol mais facilmente na artéria, na parede da artéria para formar uma placa, alguma coisa do gênero, se precisar. Da mesma forma que ele pode estar carregando triglicérides, o LDL, para o músculo usar como forma de energia. Então, atletas magérrimos que fazem dieta cetogênica, então com LDL alto, às vezes é só por isso, porque está usando o LDL como fonte de energia, transportando o colesterol. Nós não sabemos nada, a gente vai falar com vocês, o que a gente aprende na faculdade não é nada com relação a isso, ninguém sabe nada. É uma burrice coletiva. Então, como que eu posso saber se o meu LDL é grande ou pequeno? Eu posso fazer uma ressonância de partículas, que é feito nos Estados Unidos, aqui não faço, ou eu posso tentar imaginar, né? Porque se eu tenho um colesterol de 100, eu quero saber se ele está em partículas pequenas ou grandes, né? Quanto menores as partículas, mais partículas eu vou ter. Quanto maiores as partículas, naquele mesmo valor de colesterol, menos partículas eu vou ter. Então, ter poucas partículas é bom. Ter muita partícula é ruim. Onde que eu olho isso? No exame de sangue. Tem um exame que chama ApoB. ApoB. ApoB, se a gente tem uma ApoB muito alta, significa que a gente tem muita partícula de LDL, isso pode ser ruim, sim. Tá? Então, o exame chama ApoA. ApoA vai me falar das partículas de HDL, que é o colesterol bom. Que também não é todo bom, também não. Ninguém é santo 100%. Tem 5 subtipos de HDL, um é ruim. Então, quem tem HDL de 150, não quer dizer que é bom, não. Pode ser ruim. Tá? Então, nada é muito claro com relação a isso. Então, o LDL, a gente pode inferir se ele é pequeno e denso, problemático e tal, né? Se aquele 160 no meu exame, eu tô com 160, eu vou tomar estatina ou não vou? Né? Estatina para prevenção primária de quem nunca infartou, você tem que tratar 100 pessoas para reduzir uma dor no peito não fatal. Ou seja, e se for prevenir morte, você dura 4 dias a mais. Agora, um paciente que toda a família infartou com 40 anos, que você faz um Doppler de carótida e tem placa calcificada já, que eu faço um score de cálcio da coronária e tem calcificação, que eu faço ApoB e tá alto, talvez eu dê estatina para prevenção primária. Então, assim, é uma questão de individualizar você e seu paciente, você virar para ele, olha, é o seguinte, você não tem nada, tá tudo liso, sua ApoB tá um pouco elevada, mas seu colesterol bom é de 80, né, tá tudo liso, seu score de cálcio é 0. Você vai tomar estatina? Cada 50 pessoas que tomam, uma fica diabética por causa do remédio. Cada 10 pessoas que tomam, uma tem lesão muscular. Corredores, vocês têm dor muscular, tomam estatina? Pode ser estatina. Então, da rabdomiólise, da lesão muscular mesmo. Então, eu olho muitas coisas, né? Outra forma de avaliar se o LDL é pequeno e denso, a gente olha o triglicérides e o HDL. Aí sim é importante, a relação entre um e outro. Se o seu triglicérides é alto, o seu HDL é baixo, se a relação é acima de 3, 1 pelo O divide o triglicérides pelo HDL, dá acima de 3, problema. Esse LDL pode ser pequeno e denso. Então, eu olho tudo isso. E na alimentação, doutora, o que é que pode interferir? Aumentar o triglicérides, piorar o perfil do LDL, HDL, o que é que aumentar o colesterol? Gente, o que mais aumenta triglicérides na dieta das pessoas? Carboidrato. Refinado, Carboidrato. Né?
Qualquer carboidrato pode causar aumento de triglicérides se você tem tendência genética a isso. Inclusive, se você faz uma dieta paleo e tem hipertrigliceridemia, se você tirar, ele cai. Tá? Qual o pior carboidrato? Refinado. Lixão, açúcar, carboidrato refinado. Mas eu tinha um paciente com triglicérides de 1000 por causa de fruta. Por causa de fruta. Tá? Então, é uma questão pessoal. Tá certo? Então, é carboidrato. Pronto. Excesso de carboidrato. Principalmente se você faz carboidrato refinado e frutose, né? Esse açúcar, bebidas industrializadas, bebidas açucaradas, xarope de milho, isso aumenta triglicérides. O HDL, o que aumenta HDL? Gordura saturada. Tem nada que aumenta mais. Dieta cetogênica, o HDL explode, sobe, vai lá para cima, triglicérides cai, vai lá para baixo, o LDL aumenta. Então, a dieta para resolver isso é a cetogênica. Mas vamos lá. 80% do colesterol do meu sangue vem do meu fígado. Quem produz é o fígado, tá? 20% vem da dieta. Mas algumas pessoas, 20% das pessoas, a regra dos 20, né? 20% das pessoas absorvem mais colesterol que as outras. Então, algumas pessoas na dieta cetogênica, o LDL explode mesmo, vai para 300. Tá? Aí, isso é um problema? Pode ser. Depende do contexto. Eu tenho pacientes com 250 de LDL, estão ótimos, com score de cálcio de 0, ninguém nunca infartou na família, nunca se sentiram tão bem, estão muito magros, que é aquela questão do colesterol sendo usado como fonte de energia. Então, eu acompanho pacientes assim. Mas o LDL acima de 250, realmente é difícil não ter um LDL pequeno e denso, aí começa a complicar. Tem um estudo que testou a cetogênica mediterrânea em pacientes assim, trocou todas as gorduras para gorduras monossaturadas e poliinsaturadas mediterrâneas. E houve queda do LDL importante. Tá? Então, eu sempre faço isso. O paciente subiu muito o colesterol, eu avalio, vejo se não está tomando muito café. Vocês sabiam que café demais aumenta o colesterol? Sim. Café aumenta colesterol e triglicérides. Eu tinha uma paciente que estava com 400 de colesterol. Tirou o café 2 semanas, foi para 180. Então, café demais é um problema. Então, eu tiro o café todo, 2 semanas, peço para ficar 5 dias sem fazer exercício nenhum e dosar o colesterol, às vezes cai. Se não, eu tento a cetogênica mediterrânea, se não, eu vou para uma low carb. Ah, mas o paciente tem tudo, precisa de cetogênica, não tem jeito. Às vezes eu uso um pouco de azetimiba para absorver menos colesterol da dieta. Ou, infelizmente, quando não tem jeito, o risco cardiovascular é alto, eu coloco os scores, eu converso. Acho que eu fiz isso uma vez nos últimos anos. Né, com um grande querido paciente de Salvador. Mora no coração, não teve jeito. A gente teve que usar a estatina. Mas eu quase não dou. Para prevenção primária eu não dou quase para ninguém. Tá? Então a gente falou da cafeína influenciando o colesterol. A gente falou da dieta em 20% dos pacientes. A gente falou que o fígado produz muito colesterol. Não é isso? A gente falou que o HDL bom protege, que o HDL aumenta com gordura saturada. Tem estudo mostrando que óleo de coco aumenta HDL. O povo aí tudo condenando óleo de coco. Vai entender a cabeça das pessoas, eu não entendo. Outra coisa que tem que ser vista, gente, que quando a gente aumenta o colesterol, meu LDL aumentou 5%. Porque ele era 130, foi para 140, sei lá. Mas o HDL era 30 e foi para 70. Vem cá. Qual foi o real aumento que você teve? Você pagou um pequeno preço de 10 números, né, 10 unidades lá no seu LDL para ganhar 30, o dobro do HDL. Isso também tem que ser chamado a atenção. Tá? A magnitude do aumento em porcentagem do HDL. O colesterol total tende a aumentar por conta disso também, e é bom, né? Mas a relação do colesterol total pelo HDL, ela tem que ficar abaixo de 4. Ninguém fala sobre isso também. A relação do colesterol total pelo HDL, acima de 4, aumenta o risco cardiovascular. Tem alguns estudos que mostram isso. Então, é nesses casos que eu começo a ficar mais atenta. Então, eu sempre peço ApoA, ApoB, sempre. PCR ultrassensível, que é uma medida de a gente medir inflamação, tem que ficar abaixo de 1. Eu peço homocisteína, que é uma outra proteína que a gente olha também inflamação, que o ideal é ficar abaixo de 8, 10. Fibrinogênio, que mede a hipercoagulação do sangue, né? Então, eu meço tudo isso. Eu peço sempre um Doppler de carótida dos meus pacientes para ver a saúde arterial antes de começar a dieta. Como que tá. Basicamente um teste ergométrico nos pacientes mais velhos. Então, assim, eu olho tudo isso antes de pensar em me preocupar no colesterol. Tá? Me preocupa muito mais. Eu tenho pacientes que, às vezes, quando chegaram para mim, a relação triglicérides HDL era 8.
Depois, com o LDL aumentando muito, era 100 foi para 160, o cardiologista arrancando os cabelos e a relação caiu para 1,5. Eu falei, meu amigo, você deixou de ser diabético, seu diabetes entrou em remissão, eu tirei sua insulina, que é uma porcaria usar insulina, tirei sua insulina, o seu triglicérides caiu para 80, seu HDL subiu para 70, sua relação ApoB, ApoA, que a gente faz essa relação também, ApoB, ApoA. O ideal é que fique abaixo de 0,7 para todo mundo, tá? Então isso também é importante, as relações. Essa relação é muito importante. Eu falei, essa relação caiu, era 1,2, sei lá, foi para 0,8, não tá ótima, mas caiu, tá 0,7, ficou ótimo. Leve isso aqui pro seu cardiologista. Eu imprimo, marco, põe as setas assim, dou para ele levar pro cardiologista. Aí o cardiologista olha, mas sabe como é, mas essa dieta, como é que você consegue ficar sem carboidrato? Então, assim, e aí, em último caso, eu faço um score de cálcio, que é uma tomografia das coronárias. Tem um estudo recente que mostrou que quando ele dá 0 ou até 4, 5, que é muito baixo risco, e você tem um LDL alto, você não precisa tratar. Então, gente, são muitas coisas que a gente faz para avaliar, para enxergar isso de uma forma indireta, mas mais abrangente, e não ter essa visão simplista, né, infantil, basicamente é infantil, de pegar um exame de sangue e não saber o que fazer com ele. E só olhar um valor de referência no papel e um guideline super subjetivo, que é totalmente influenciado por lobby nos Estados Unidos. Patrocinado pela indústria farmacêutica, que a Ezetimibe patrocinou o último guideline de cardiologia. E a cultura se fortaleceu muito, né? Porque até hoje as pessoas, mesmo tentando acreditar que o colesterol por si só não é tanto problema, mas tem medo, né? De comer muito ovo ou de ter um resultado de exame de colesterol alto. Enfim, tem uma pergunta, doutora, de Luísa Tosta. Boa noite. Colocar abacaxi ou laranja para amaciar a carne de segunda, que é mais dura, tem algum problema? Boa noite, Luísa. Depende, você é diabético, tem. Você faz low carb, tem. Deixa eu te falar, dependendo da carne de segunda, ela é bem mais macia. Maçã de peito é macio, A100. Minha carne moída sempre é A100, é mais macio, mas é complicado, depende, entendeu? Se você tem que fazer uma dieta cetogênica, melhor não. Se você faz uma dieta paleo, você pode amaciar a carne e jogar fora, você não vai tomar o suco, né? Então, qual que é o teu objetivo? Não sei. Tá? Não mata ninguém você colocar um pouco de laranja num pato ou numa carne para assar. Isso não é um problema, tá certo? Agora, se você é diabético, tem câncer, e está fazendo uma cetogênica por epilepsia ou por câncer, isso pode ser um grande problema para você. Tá bom? Nutri, tem uma pergunta de Maria Vitória. Quais as dicas para atletas de corrida que querem fazer carnívora? Tem alguma diferença ou cuidado especial? Bom, né, além desse monte de exame aí, né, de um monte de coisas que tem que ser avaliado, que a doutora Janaína falou aí pra gente, né, a dieta carnívora, né, a carne, né, a gente tem que considerar não só a carne vermelha, né, a gente considera todos os tipos de carne, né, desde da carne vermelha, que tem um pouco mais de gordura, até carnes magras, né, e você eu penso assim, em atletas, principalmente mulheres, né, foi o nosso foco aqui, a gente tem que ter a questão da caloria. Então, como a carnívora te dá muita saciedade, a gente tem que verificar essa questão das calorias com relação ao gasto, né, o que você está gastando ali no seu esporte, né, ainda mais você, né, Maria Vitória, que corre muito, tem um treinamento muito intenso. Então, um dos principais cuidados é isso, essa questão calórica, né? Se está dentro do normal, e essa variedade de carnes, né? Porque a carnívora é só carnes, né? E tem a questão de comer ovos, queijos, mas a maioria, 90% aí, ou mais, de um cardápio de uma dieta carnívora é só carne. Então, eu acho que esse é um dos principais cuidados aí, é conseguir chegar na quantidade calórica que você tem que ter no dia com a sua atividade física, né? Lembrando que caldo de osso é bem interessante também, né? Também, articulações. Mas essas dietas de baixo carboidrato ou cetogênicas, a longo prazo, o que pode acontecer, que a gente tem que ficar muito atento, é deficiência de cálcio e vitamina D. Na mulher, tem estudos mostrando a criança, a cetogênica a longo prazo, na menopausa da mulher, então muita deficiência de cálcio, pode dar sim osteoporose.
nas mulheres que precisam da cetogênica por peso, por síndrome metabólica, a metformina previne essa osteoporose. Em alguns estudos recentes, a gente está vendo que o glifage ajuda a prevenir a osteoporose. Talvez seja interessante usar na cetogênica, a gente não sabe, em alguns casos eu uso. Mas a vitamina D, fica de olho na vitamina D. Eu acho que a vitamina D é sempre alta, não nos limites que a gente vê de exame de 30, é 50 mesmo, 60, né? E o caldo de osso, né, e tem um cálcio bom, fósforo ali, mas não tem estudo, né, a Letícia tem toda a razão, eu acho arriscado, assim, a longo prazo, para quem é atleta fazer isso. Tem que ter muito cuidado, a gente fica sem comer, não dá fome nenhuma. Às vezes você come uma vez por dia, né? E aí acaba que você não consegue a quantidade calórica ali que você precisa. Principalmente para um atleta, igual a Maria Vitória, que corre muito, né? Igual o André, que corre muito. Então, a maior preocupação de fazer uma dieta carnívora para um atleta é justamente isso, né? Você conseguir ter essa questão calórica. Eu gosto de trabalhar muito a dieta carnívora como uma estratégia, né? Às vezes, para uma estratégia de uma prova mais longa, eu gosto de trabalhar, mas estrategicamente, não como estilo de vida. Eu respeito quem faz estilo de vida. Desculpa, André, pode falar. Eu queria falar, a gente fez o primeiro vídeo desse canal, inclusive foi uma entrevista com o Zach Bitter, que tem recordes em provas de 100 km, 100 milhas, 125 milhas. O camarada corre rápido, provas de 12 horas também. E na entrevista ele falou que durante um período da sua fase de treinamento ele faz uma abordagem de 0 carboidratos. Ele não foi explícito se era carnívora, mas ficou subentendido, né, que para ter uma abordagem nutricional com 0 carboidrato, a princípio seria uma abordagem carnívora, mas ele não faz a longo prazo. Ele já participou de vários podcasts também com o Shawn Baker, né, que é um dos grandes entusiastas aí de uma abordagem carnívora. Então, a gente já vê que ele simpatiza demais com essa abordagem, mas durante um período de treino, né, que quando a gente reduz o carboidrato, que treina bastante, tanto várias horas como na questão da intensidade do treino, favorece adaptações metabólicas positivas, né, até que ele vai aumentando mais o volume, a intensidade e começar a ingerir um pouco mais de carboidrato. Então, pontualmente, eu acho bastante válido. Né? Tem uma pergunta aqui de Vinícius Teixeira Nutri. Estou há pouco mais de um mês da Maratona do Rio e quero fazer a dieta cetogênica. Quanto tempo depois da corrida ele pode iniciar? Depois da corrida ou antes? Eu acho que ele quer iniciar depois da maratona. Bom. Depois, acabou a maratona, já pode começar. Né? Já pode começar a fazer a dieta cetogênica no mesmo dia que fez a maratona. Não tem problema, não. Já pode iniciar. Inclusive, eu estava vendo também um outro podcast com o Zach Bitter e, por coincidência, é o que eu faço também, né? Quando eu tenho, por exemplo, após uma maratona, a melhor estratégia para mim, para me recuperar, é uma abordagem carnívora. Tá? Depois da maratona, se eu for treinar com 2 dias, não tem nada melhor do que passar um tempo sem consumir carboidrato algum. A recuperação é incrível. Então, esse é o momento ideal, logo após a maratona. Né? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta, tem várias. Pena que não tem ovo caipira, uma bandeja de R$10, não tem. Mas a Nutri, ela cria, ela pode mandar para todo mundo. Em casa tem galinhas, galinhas dormem lá na cama, às vezes quando eu encontro as galinhas lá em cima da minha cama. Tem uma pergunta aí sobre tireoide, eu achei interessante, da Laís, e uma do Marcelo sobre LDL, só pedindo para explicar. Pode explicar, eu não achei a pergunta. O TSH alterado aumenta o LDL, galera. Então, hipotireoidismo aumenta o colesterol, sim. Muitos pacientes que têm colesterol alto têm colesterol alto só por causa de hipotireoidismo. Então, eu sempre peço a disfunção tireoidiana de todos os meus pacientes, eu sempre olho, quando eu suspeito, às vezes o TSH está normal, o T4 livre normal, mas o T3 está mais baixo, eu sempre peço os pacientes para observar a temperatura em jejum, acordar. Não precisa nem ser em jejum, não, que levanta da cama antes de se levantar, olhar a temperatura. O ideal é a temperatura oral, com termômetro de mercúrio, mas é difícil de achar. Então eu gosto de usar auricular, aquele termômetro digital de neném, e ela tem que estar acima de 36,3. Então, se você tem hipotermia persistente, mais um sinal de tríade, né, da mulher atleta, isso pode também, às vezes, ela estava ótima, ficou com frio, caiu o cabelo, a tireoide ficou ruim, o colesterol subiu. É a cetogênica? Não é, porque a tireoide piorou, e com a piora da função tireoidiana, o colesterol subiu. Tem que tratar a tireoide, tá? Tem que ver a causa, né, da piora da tireoide, e aí, se for uma questão de usar remédio mesmo. E Marcelo Mafra, tudo jóia?
esse meu paciente. Com relação ao LDL, sim, Marcelo, assim, a gente não tem estudo, mas eu vejo muito isso. O LDL, a partícula de LDL, ela tem 80% de triglicérides, não é colesterol. Ninguém fala sobre isso, né? Então, e ela é usada como um transportador de gordura para pessoas que fazem dieta cetogênica, fazerem exercício, né? Então, quando você não tem, está muito magro, a gordura está sendo levada de lá para cá super rápido, não tem assim, né? Você não está armazenando gordura no seu corpo. Então, o que entra está circulando para ser utilizado. Então, isso pode ser uma causa de um colesterol alto, sim. Essa é a minha opinião, não está nos livros, né, gente? Mas eu tenho pacientes muito, muito magros, excessivamente magros, que chegaram para mim assim com colesterol alto, em cetose, fazendo muita atividade física e utilizando gordura como fonte de energia, com tudo liso, carótida lisa, score de cálcio zero, todos os marcadores perfeitos, se sentindo bem, tinindo, saltitante. Essa é a minha hipótese, não dou estatina. Mas quem tem sobrepeso inicia uma abordagem low carb tende a passar algumas semanas com colesterol mais alto sanguíneo, né? Então, é justamente por conta disso, né? Não faça exame de colesterol, gente. Quando vocês começarem a dieta, vocês estão perdendo peso, não faça. Sabe quando é que vocês vão fazer? No platô. Não perco peso há 1 mês e meio, estou 2 meses sem emagrecer. Agora você vai lá e faz seu colesterol. Porque você está perdendo aí 2 quilos por semana, o colesterol tá sambando aqui dentro, você tá mobilizando gordura da barriga, gente. Não é que você tá dosando, lógico que vai estar alto. Tanto que os estudos feitos, os ensaios clínicos, com low carb e com low fat, depois de 1 ano, o LDL não mudou nada. Tá? Mas no meu consultório eu vejo que 20% sobe mesmo, depois, sobe mesmo. Mas a grande maioria só sobe no começo, depois normaliza. Por quê? Porque acabou de emagrecer, parou de ficar trançando o colesterol para lá e para cá, porque está sendo queimado. Tem que sair da sua barriga, não tem? Antes de ser usado, ele vai para o sangue. E ele tem que ser utilizado. Então, é assim mesmo. Cuide-se de informação. André Oliveira, e sobre o colágeno, que o povo acha necessário para a vida de toda mulher? Quando eu digo que não uso, me sinto ET. Não use. Gente, o colágeno, você toma peptídeos de colágeno. Nem são todos os aminoácidos, tá? São alguns. Daí você come, você vai absorver no seu intestino aminoácidos, certo? O seu intestino quer saber se aquele aminoácido veio do colágeno ou veio do feijão. Não tá nem aí, tá? Chegou aminoácido no sangue, ele vai para o seu corpo mandar. Se você é um banco e você recebe R$1.000 em nota de 100, R$1.000 em nota de 50, eu não tô nem aí. Quem que pagou? Entrou o dinheiro para dentro do banco, é dinheiro. O dinheiro vai virar dinheiro, vai acontecer o que for. Então, você tomou colágeno, vai ser quebradinho, certo? Vai ser absorvido, o aminoácido virou ninguém. Não tem nome mais não, tá? Agora, lógico que é importante ter uma dieta rica em proteínas, né? Os aminoácidos de colágeno têm que estar presentes, né? Lógico, não estou falando que não. Mas mesmo se você tiver todos os aminoácidos, não vira colágeno. Senão a mulher morria linda, né? Comia carne para sempre, morria linda. Isso não acontece com a gente. Então, para produzir colágeno, precisa de muito mais. São vários hormônios, estímulo, né? Alimentação. Agora, a carnívora é impressionante, como melhora a pele, né? Na dieta carnívora. Isso é outra coisa. A flacidez melhora horrores. Então, mulher precisa de proteína mesmo. E idoso, gente, idoso precisa de mais proteína do que jovem. Então, os estudos mostram que o idoso precisa de, no mínimo, 1,5 é pouco. Gramas quilo dia de proteína, é 1,8. Né? Então, o pessoal está fazendo estudo aí em C. elegans, ratinho e células humanas em cultura. Célula não come proteína, não, gente. Quem come proteína é gente. Tá? Tem um sistema complexo que passa pelo intestino, é quebrado, absorve aminoácido. Você pega uma célula, entope ela de aminoácido em cima. Isso não funciona, não é assim que funciona, não é assim que está no corpo, tá? Então, estudos em pessoas mostram que uma dieta com mais proteína é importante para a longevidade, para reduzir demência, entendeu? Para diminuir a perda de músculo da mulher, inclusive, que é horrível por causa da menopausa, reduz a osteoporose. Então, muito cuidado, tá? Com esses artigos que vão sair essa semana na mídia aí, com organismos pré-históricos, ratos e células. A doutora Janaína pincelou um pouco sobre óleos refinados e margarinas, mas a Maria Vitória está pedindo para a doutora Janaína falar um pouco mais das ações dos óleos vegetais e margarinas no colesterol.
O óleo vegetal é baixo colesterol, porque ele é poliinsaturado, né? Então, assim, essa é a grande questão, que eles querem que a gente troque banha por óleo vegetal, achando que reduzindo o colesterol do sangue vai reduzir infarto. Mas o ensaio de Minnesota mostrou o contrário, que o colesterol caiu, e mesmo nos pacientes que mais caiu, foram os que mais infartaram. Ou seja, não é a relação de reduzir colesterol que previne infarto. O óleo vegetal estava causando infarto. Então, os óleos vegetais, eles são riquíssimos em ômega 6. Não estou falando de margarina aqui, estou falando de óleo vegetal. Canola, girassol, soja, milho, e, né, companhia limitada. E ômega 6 aumenta a inflamação. Né? A gente tem que ter um pouco de ômega 6 no corpo. Né? A questão é que a relação é 1 para 1, de ômega 6 para ômega 3. Essa é a ideal. Hoje, a nossa relação é 16 para 1. Não tem 16 dedos aqui, mas 16 para 1. É absurda. E isso aumenta muito o desequilíbrio, câncer. Tem estudos em animais de óleos vegetais de ômega 6 causando câncer. Ninguém fala sobre isso, porque a indústria do milho nos Estados Unidos é muito poderosa. Então, o lobby é muito alto. Então, eles inundam de estudinhos para diluir esses estudos, tá certo? Então, câncer, infarto, Alzheimer. O ômega 6 tem relacionado com tudo isso. Inflamação, tá? A margarina já vai para gordura trans. Aí sim, gente, os estudos mostram que realmente a única gordura que persistentemente está relacionada com risco cardiovascular é a gordura trans. Essa tem uma associação forte, essa nenhum estudo mostra associação inversa ou falta de associação. Provavelmente ela está relacionada com infarto, a gordura trans. O que é isso? Gordura vegetal. Chocolate branco, né, que não é chocolate, é gordura vegetal com açúcar. Então, chocolate branco, chocolate até 70%. Todos têm gordura vegetal, você está dando para o seu filho aí, não é só parafina. É gordura vegetal. Margarina, todos congelados, pipoca de micro-ondas, tudo produto de prateleira. A gordura vegetal é que faz o creme cracker ficar crocante, croque-croque, o Oreo, né? Teve toda uma briga aí, porque eles tinham que mudar a formulação e ninguém mudou, dessas bolachas americanas super crocantes, sequinhas, né, da massa folhada. Então, tudo que é fantástico, a gordura trans, é a gordura vegetal hidrogenada, é o lixo que a gente deve tirar da nossa vida para sempre. Né? Aumenta o risco de câncer, de demência, Alzheimer, de infarto. Tem nada de bom na gordura trans. Ótimo, doutora. Para a gente finalizar aqui, a última pergunta. Dieta cetogênica pode alterar o ciclo menstrual? Sim. Então, qualquer alteração drástica na alimentação de uma mulher, qualquer coisa que sinalize mudanças abruptas, vão fazer o cérebro pensar que não está na hora de engravidar, tá? Isso não quer dizer que isso diminua a fertilidade, pelo contrário, na verdade a dieta cetogênica, ela aumenta a fertilidade em mulheres com ovário policístico. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, se você mudar radicalmente, você está comendo carboidrato refinado, batatinha frita, e no dia seguinte você põe 20 gramas de carboidrato líquido, isso não é bom. Né, isso pode sim sinalizar para o seu corpo que você está comendo pouco, que você está doente. Aí você pode parar de menstruar. Mas não é que a dieta cetogênica faça mal, não. E o que você faz? Você volta, tira o lixo, né? Volta no meio do caminho. E reduz mais lentamente o carboidrato. Então, numa semana, 150 por dia, na outra 100, na outra 75, na outra 50, pum, cetose. Aí seu corpo tem tempo de se adaptar e ele vê que você não está morrendo numa guerra de um dia para o outro, que a Terra foi invadida por extraterrestres, né? Então, uma coisa que está acontecendo, você está sentindo bem, e aí você não vai ter alteração no ciclo menstrual. Isso é uma coisa, ok? Então, a velocidade que você entra em cetose pode interferir, sim, no ciclo menstrual. Estar em cetose melhora a fertilidade. A low carb melhora a fertilidade. Tem estudos em ovário policístico que as mulheres aumentaram muito a taxa de engravidar. E depois que engravidou, diminuiu o aborto. Então, fantástico para isso. Com relação a alterações outras, né? Então, vamos lá. Digamos que você comia muito óleo de soja. Se você comia muito óleo de soja, de batata frita, dessas fast food, você comia muito fast food, talvez você sinta mal não porque você entrou em cetose, mas você tirou drasticamente o óleo de soja. O óleo de soja, a soja em si, tudo que vem da soja, é um fitoestrógeno, ela simula o hormônio feminino. Então é como se você tivesse com muito estrógeno circulante, de repente ele cai demais. E daí é como se você tivesse uma mini menopausa. Você fica constipado, a pele fica ruim. Isso melhora depois de 2 meses, mas não é por causa da cetose, é porque você tirou um hormônio da sua dieta. A dieta cetogênica em si, para a mulher. A gente tem fases do ciclo menstrual, tá, gente? Então, da menstruação, do 1º ao 5º dia da menstruação, então a menstruação é dia 1. Essa é a fase de menor resistência insulínica, a fase que você emagrece mais, que se você for à dieta, o preço não é tão alto.
A partir daí, até o 14º, começa a aumentar um pouquinho. No 14º dia, em geral, pode variar, você ovula, né? Em mulheres com ciclo de 28 dias. Você ovula. Você ovulou, acabou, minha querida. Progesterona subiu, né? TPM veio, e a resistência insulínica é máxima. E aí você engorda só de piscar, tá? Então esse é o momento de não furar dieta, de ficar xiita, de fazer jejum e malhar pesado, tá? Até menstruar. Então é uma questão interessante, esses hormônios, eles agem na resistência insulínica da gente, e às vezes a gente emagrece um pouquinho no começo do ciclo e não consegue emagrecer, fala, essa dieta não funciona. Não tem nada a ver com a dieta, é você, os seus hormônios, tá certo? Então, é interessante a gente entrar devagar. Se você entrou, eu entrei de cara e emagreci e fiquei ótima, tá? Não é todo mundo que é assim. Algumas mulheres, eu fiz cetogênico e não emagreci nada. Por quê? Entrou rápido demais, o corpo achou que você estava doente e você entra em modo de inanição. O que é isso? Para de gastar energia, reduz o metabolismo. O que você faz? Volta a comer carboidrato e reduz mais lentamente. E para de ir na academia todo dia, pelo amor de Deus. Não é para ir na academia todo dia e fazer spinning com funcional e zumba, gente. Tá errado. Quem quer dieta restritiva não tem que ficar morrendo de fazer exercício todo dia de cara, não. Seu corpo demora a se adaptar. Overtraining é uma coisa grave, tá? O cortisol sobe, testosterona cai, você perde massa magra e ganha gordura. Não é isso que a gente quer, né? Vai na academia 2 vezes por semana, musculação. Faz yoga um dia, meditação no outro, tira o estresse, abaixa o cortisol, vai devagar, reduz carboidrato devagar e entra em cetose. Aí você vai ser feliz. Entrou em cetose, a TPM melhora, tá? Pouquíssimas mulheres pioram TPM. Pouquíssimas mulheres. Quem piora TPM, o que a gente tem que observar? Às vezes, suplementar um cálcio. Tem mulheres que com suplementação de cálcio melhoram. Suplementação de magnésio. Eu suplemento magnésio, toda mulher que faz cetogênica, eu suplemento magnésio. Curcumina ajuda muito no TPM, ajuda muito em dismenorreia, cólica. Então tem algumas coisas que a gente usa. Na atleta, né, é interessante pensar em ubiquinol, em curcumina, em ômega 3. Tem várias coisas, né? O MCT que a gente usa. Então tem muita coisa pra gente pensar. Mas mulheres com TPM, não encham a cara nessa fase. Álcool piora a TPM muito. Então vai começar de TPM, corta o vinho, corta a cachaça, porque cerveja vocês não bebem, né? Vocês estão em cetose. Então, corta o álcool, durmam bem, 7 horas de sono à noite, bem dormido, tá? Põe filtro de luz azul no celular, então dormir bem é muito importante na mulher, tá? Atrapalha tudo, atrapalha todos os hormônios, piora a TPM. Suplementar magnésio, pensar em cálcio. Quem não tem jeito, gente, tem que tomar remédio, a gente dá remédio, tá? Mas, geralmente, eu nunca mais tive cólica na minha vida e TPM, assim, realmente melhorou demais com a cetogênica. Então, tem essas coisas que alteram o ciclo menstrual. Ótimo. Queria agradecer de coração, doutora, muito obrigado pelo seu tempo. Tava tão bom. Por mim, eu ficava aqui, ó. A turma tá aí, ó. Tá aumentando, tá chegando mais gente. A lá tá assim, ó, um monte de informação, assim, um monte de coisa, tá bom demais. Eu espero conseguir. Eu queria, assim, se as pessoas pudessem responder, só falar se eu fui clara, se eu consegui me expressar. Foi ótimo! É muito complexo, a gente fazia mitória aqui, né, com carnívoro. Depois a gente assiste a live de novo, para a gente poder ir, né, pegando de novo isso daí. Mas foi excepcional, foi muito bom mesmo. Rapaziada, ó, já estou escrevendo. Ó. Escrevam aí o que acharam da doutora. Ela foi clara, tá tudo certo. A gente pode encerrar. Se eu não soube explicar alguma coisa, não respondi, por favor, me digam. Olha aí, ó. Tá vendo, né, doutora? Silvia Costa, Vinícius, Tô vendo nada, Valdo, a Laís e a Maria Vitória. Acaba não. Maravilha, tá todo mundo, foi muito bom, sempre ótima, direta. Queria agradecer a presença aí de todos, quem puder dar esse joinha aí, assinar o canal. Recentemente a gente já passou o número 1000 de assinantes, bacana demais. E felizes. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu esclarecimento, compartilhar tanto conhecimento. Eu agradeço de coração, foi uma honra participar. São assuntos que, assim, eu queria muito falar. Eu acho que esse tríade da mulher atleta não foi muito discutido até hoje, né? É uma coisa nova que ninguém está falando. Nova, assim, para nós da comunidade, né?
Mas tem que ser levado em consideração, porque é uma dieta que reduz o apetite, né? Então é um risco grande para as atletas aí. E com relação ao colesterol, amo falar de colesterol. Espero ter sido claro, eu sei que é um assunto complexo, a gente falou de carnívoro, de ciclo menstrual, de colesterol, de tudo, né? Vocês aproveitaram, né? Então, a gente vai ter que dividir esse podcast aí, hein? Vamos dividir. Nutri, valeu. Valeu demais, foi ótimo. Foi aquela live assim que eu sentei para ter uma aula com a doutora Janaína. Foi excepcional, foi muito boa mesmo. Muito obrigada aí pelo seu tempo, por ter passado tanta informação importante aí pra gente. Okay, e a próxima live vai ser com um grande corredor que é Sérgio Rocha, do Corrida no Ar, que vai compartilhar a experiência dele de emagrecimento, corrida que ele correu a maratona de Lisboa sem nenhum carboidrato. E vai compartilhar também essa experiência com a gente. Rapaziada, obrigado. Boa noite a todos. Doutora Nutri, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.